Olá, essa é a apresentação de nosso projeto da matéria de Laboratório de Processadores PCS 3732. O grupo é composto por Eduardo Ito, Gabriel Coutinho e Ricardo Honda. O tema escolhido é um gerenciador de memória dinâmica. Assim, implementamos um sistema que aloca e desaloca a memória, o maloqueiro. Então, mas o que é o nosso projeto? Ele é, como disse, um gerenciador de memória dinâmica que, na definição mais simples, ele aloca e libera páginas na região de memória RIP. No nosso caso, a gente fez um gerenciador que opera em nível de sistema profissional. E aí, então, ele lida diretamente com endereços físicos, não tem aquelas complicações de permissão de memória, de ter que fazer tradução de memória virtual para físico e vice-versa, nem nada disso. E a gente se inspirou no gerenciador de memória do Linux. Então, existem vários algoritmos, né, para gerenciar memória dinâmica. Eu listei 3 deles aqui. Um deles é o Chunk Allocator, que é usado pela NewLib. Tem o Slab Allocator, que ele tem a vantagem de poder trabalhar com tamanhos diferentes de unidades de memória, né? Ele não precisa alocar em páginas ou em blocos de tamanho de páginas. Ele pode alocar qualquer tamanho em bytes. Buddy Allocator, que é usado no Linux, que é o que inspirou o nosso projeto. Foi o que ele escolheu, justamente porque, como eu falei, ele é mais simples que os outros. Então, bem, nessa primeira parte eu vou explicar principalmente como que funciona esse algoritmo, né? Porque ele é o núcleo do nosso projeto. Nele, a memória é dividida em blocos de tamanho 2 elevado a k páginas. E, assim, tem uma definição que é um bloco de tamanho 2 elevado a k páginas é de ordem k. E se um bloco desejado, da ordem desejada, não está disponível, um bloco maior é pego, dividido na metade, e essas duas metades são chamadas de buddies uma da outra. E elas são da ordem -1, da ordem do bloco original. Uma das metades é usada para alocação e a outra ela fica livre. E assim os blocos são continuamente divididos até que um bloco da ordem que você queria fica disponível. Quando ele é liberado, o buddy de um bloco é examinado e eles são unidos, caso esse outro buddy esteja livre também. Então, primeiro, tem estruturas que facilitam a implementação desse algoritmo. A estrutura mais importante, na verdade, é o vetor de estruturas free area T aqui. E cada índice do vetor é um free area T para uma ordem diferente. Cada uma dessas estruturas ela vai ter um ponteiro para uma lista de blocos livres daquela ordem e um mapa de bits também para aquela ordem, que cada bit nesse mapa representa o estado de um par de buddy. Então aqui é só um exemplo para facilitar a visualização da definição, né? Então aqui você tem as ordens dos blocos. Então aqui, por exemplo, esse bloco é de ordem 9. Ele é um bloco livre que está na lista de ordem 9. São os blocos de ordem 4, a lista de ordem 4 e assim por diante. E o tamanho deles aqui, né? Pela definição, se o seu bloco de ordem K, o tamanho dele é 2 elevado a k páginas, que é o que dá para ver aqui. E explicando melhor o mapa de bits. Como disse, um bit representa o estado de um par de buddies. E cada vez que você aloca ou libera um bloco, o bit que representa ele e o buddy dele é setado. Setado com 0, se depois da operação ambos ficam livres ou alocados, e com 1 se eles ficam no estado inverso. Para alocar o bloco, então, como é que faz? Primeiramente, uma alocação aloca um bloco de uma certa ordem. É regra, que é o básico para o algoritmo. E se o bloco da ordem requisitada não for achado, blocos de ordem superior vão ser divididos em 2 buddies. E toda vez que você divide um bloco em 2 buddies, um dos buddies vai para a lista da ordem -1 de livres e o outro é usado para alocação. Então, por exemplo, aqui um bloco de ordem 2 requisitado. Só que você não tinha nenhum bloco de ordem 2 na lista de livres, nem bloco de ordem 3 na lista de livres. Mas tinha um bloco de ordem 4. Então, esse bloco foi dividido em 2 de ordem 3. Um dos buddies de ordem 3 veio para a lista de livres e o outro foi usado para alocação. Só que a requisição foi de um bloco de ordem 2. Então, esse de ordem 3 ele é novamente dividido. Um deles vem para a lista de livres e o outro é usado para alocação. Bem, então, no caso da liberação é o oposto, né? Quando você libera um bloco, você vê se o buddy dele está livre. Se ele estiver livre, você vai unir os dois. E esse novo bloco é a mesma coisa. Ele vai para a próxima ordem, maior, e o buddy dele é verificado. Se estiver livre, você junta os dois. Como se o de ordem 2 fosse liberado e o buddy estivesse na lista. Eles unidos em um de ordem 3. Fosse para a ordem 3, o buddy dele estivesse livre. Eles fossem unidos, fosse para a ordem 4 e o buddy dele não está livre. Então ele vem para a lista de ordem 4. Então aqui vou destrinchar melhor a liberação.
Que a primeira coisa, apesar do que eu falei, do exemplo, como que a liberação sabe que esse bloco era de ordem 2? Poderia ser de ordem 1, poderia ser de ordem 0. Não tem como saber só com base no endereço. Então, você tem que guardar essa informação em algum lugar toda vez que ocorre uma alocação. No caso do nosso projeto, o que a gente fez foi que a primeira palavra de cada bloco ela é reservada para armazenar a ordem da alocação, quando ele é usado para uma alocação efetivamente. E aí o endereço retornado, então, é o endereço da segunda palavra do bloco. Por quê? Porque aí quando nós formos liberar, é só checar essa palavra pela ordem da alocação. Tá, então, agora qual a relação da liberação com o bloco e do mapa de bits? Então, para detectar se os blocos podem ser unidos, você tem que verificar o bit que representa o par de bits do mapa, né? E, então, o algoritmo é o seguinte: você está liberando nos blocos, então você tem certeza que pelo menos um bloco está liberado. Então, se após inverter o bit, porque ele foi liberado, o bit estiver com valor zero, você sabe que o buddy também está livre, porque eles têm o mesmo estado. E o estado do seu bloco é liberado. Então, o buddy também está livre e você pode unir eles. Se tiver um, eles têm estados opostos. O bloco que está sendo liberado está livre, então o buddy está alocado. No caso em que os dois estão livres e foram unidos, você tem um novo bloco que vai passar pelo mesmo processo. O buddy dele vai ser verificado e pode ser junto ou não. Pode juntar eles ou não. Agora, se você não consegue unir, você põe o bloco na fila da nova ordem. Então é basicamente isso, a explicação do algoritmo. E agora a gente vai passar para a parte da demonstração em si. Continuando agora é a parte da demonstração, né? Vou compilar um código aqui. E nós fizemos a simulação do QEMU, né? A gente não tentou testar numa placa real, é porque muito provavelmente não funcionaria, porque a gente fez algo mais simples, mas focando no algoritmo de alocação. Inicial GDB, breakpoint. Então, primeira coisa, a estrutura do algoritmo de alocação que a gente explicou anteriormente, ela tem que ser inicializada com algumas informações. Ela tem que ser inicializada com o endereço do mapa de bits e com o endereço do primeiro bloco de cada ordem. No caso, o algoritmo começa com só a ordem máxima inicializada. Então, no início você vai ter algo assim: todas as outras ordens com a lista vazia e a ordem máxima com uma lista de todos os blocos que cabem no tamanho de heap que você recebeu. Vou mostrar como está a estrutura. Então, esse é o vetor das estruturas. No caso, a gente decidiu fazer uma estrutura que é uma lista duplamente ligada e um mapa de bits. Então, você vai ter 3 palavras por estrutura. Então, por exemplo, a de ordem 0. São esses 3 primeiras palavras. As 2 primeiras são o previous e o next da lista. E essa terceira é o endereço do mapa de bits. E aí você tem aqui ordem 1, ordem 2, assim por diante. Também nós decidimos, para não ter ponteiros nulos na nossa estrutura, a gente decidiu por falar que uma lista está vazia quando a cabeça dela aponta para ela mesma. Então aqui você está armazenando as cabeças das listas. Então o endereço de previous dela está apontando para ela mesma e o de next dela também apontando para ela mesma. Então a lista de ordem 0 está vazia. De ordem 1 a mesma coisa, dos blocos de ordem 2 a mesma coisa, dos de ordem 3 a mesma coisa, assim por diante. A única que não está vazia, como eu mostrei no desenho, é a de ordem 9. O previous aponta para ela mesma, mas o next aponta para o início da heap, para o primeiro bloco da heap. E esse bloco, assim como os outros na lista, vão ter tamanho de 2 elevado a nona tamanho de página. Seu endereço inicial, como pode ver, é o mesmo ponteiro. Então está apontando para o início da heap. Agora eu vou mostrar o nó que está no primeiro bloco. É assim, como é uma lista ligada, né? Ela vai ter tamanho dinâmico. Então, inicialmente, você não sabe quantos blocos você vai ter. Então, se você vai fazer uma estrutura de dados dinâmica sem ter alocação dinâmica, a biblioteca implementa alocação dinâmica. Você vai precisar que essa estrutura seja estática. Ou pelo menos esteja em posições de memória que você sabe que não estão sendo utilizadas por outros programas. Que é o caso do nosso projeto. Porque os nós da lista ficam nas 2 primeiras palavras de cada bloco. Então, aqui eu estou literalmente acessando o primeiro bloco da heap e ele tem o nó, o primeiro nó da lista. Tanto que, ó, esse nó está apontando pro... Na verdade, esse é o segundo nó, né? É o next. Ele está apontando pro anterior, que é o bloco inicial da heap, e pro próximo. Se eu fosse acessar realmente o primeiro bloco da heap, esse é o primeiro bloco de ordem 9. Ele está apontando para a cabeça da lista, ordem 9, e pro próximo, que é esse aqui. E assim por diante. Tá apontando para o anterior dele, que é esse nó, tá no outro bloco, e para o próximo bloco. E assim por diante. Assim como tá diagramado aqui. Continuando. Vou mostrar aqui o código de inicialização. Porque a nossa inicialização é bem basicamente assim. Ela inicia o mapa de bits com os endereços corretos e depois inicia as listas livres de cada uma das ordens. Mas a única que ele preenche é a ordem 9. No caso é 9, mas ordem menos 1.
Eu vou mostrar aqui o valor do ponteiro. Como dá pra ver, eu fiz uma alocação de 8.192 bytes, que são 2 páginas. 2 páginas correspondem a um bloco de ordem 1. Elevado a 1, 2. Como eu disse, ordem 1. O bloco alocado foi de ordem 1. Porque na nossa função, uma das coisas é que você não precisa saber qual é a ordem de bloco que você vai alocar. Mas vindo de um programa usuário, ele não vai calcular isso. Então você precisa calcular de acordo com o tamanho que você recebe. Se o tamanho é menor do que o tamanho de uma página, a ordem é 0, obviamente. Olha aqui nós estamos calculando qual ordem que é necessária para alocar um bloco daquele tamanho. E como deu para ver, é bem no limite. Então, se ele pede 8.192 bytes, 2 páginas, você dá um bloco de ordem 1 porque é exatamente tudo que ele precisa. E aí assim, esse é o endereço que você recebeu, certo? Esse era o endereço do primeiro bloco? Não. Por quê? Porque o que aconteceu na realidade foi que existem um de ordem 1, certo? Então, o que aconteceu foi que esse bloco foi dividido na metade, veio pra cá, só que eu quero um bloco de ordem 1. Então esse aqui é de ordem 8, os buddies dele, né? Foi dividido na metade. Então, esse aqui vai se manter na lista. Esse aqui que vai ter um endereço diferente, a gente vai ver qual é. Vai passar pra cá, ordem 7. Mas o mesmo acontece. Não é de ordem 7 que eu quero, é ordem 1. Então, é dividido, novamente vem pra cá. E assim por diante, até que eu tenho um bloco de ordem 1 aqui. Na verdade, eu vou ter 2 blocos, né? Eu vou ter o buddy dele, de ordem 1, e ele vai ser alocado, vai ser entregue pro meu programa. Continuando. Vamos ver como ficou. Primeiro, o novo primeiro bloco da lista é esse daqui. Então, é esse endereço que a gente tem que ver lá. Aqui, exatamente. O endereço que tá aqui. O endereço da ordem de baixo tem que ser o primeiro da heap. Aqui. Aqui, exatamente. E o próximo vai ser esse endereço somado de 2 a 7. Bom, a gente pode até fazer na calculadora aqui. 2 deslocado de 7. 56. Então, ok, mas são 2 a 7 páginas. A página no nosso caso tem 4.026 também, então se soma isso daqui ao seu endereço original. É exatamente o que acontece aqui. Para o próximo, você vai somar metade disso. Porque o bloco de ordem 6 tem esse tamanho, só que pela metade. Você soma esse número aqui. Teria um A nesse dígito. E é exatamente o que tem aqui. Somando metade daquele tamanho, você soma 4. A mais 4, E. Exatamente. Somando 2, você vai ter 2 zero, que é o que nós temos aqui. Que isso vai ser repetido até chegar na ordem 1. Né? Soma 1, tem 1 aqui. Soma 8 aqui, vai ter um 9 aqui. Somando 4 aqui, vamos ter 1. E somando 2, que é o endereço que foi alocado, vamos ter um F, que foi o bloco que eu recebi. Esse endereço aqui de bloco, esse F. Então todos os níveis foram preenchidos, porque ele foi sendo dividido até a ordem 1, menos a ordem 0, que não era necessária. Também nós podemos olhar o mapa de bits. Aqui. O de ordem 0 continua zerado, porque nenhum bloco de ordem 0 foi alocado ou livre, então o status deles é nulos, e todos os outros possuem um bit invertido, indicando que tem um bloco alocado e um bloco livre. Porque na verdade cada ordem só verifica se, obviamente não tem essa verificação, ela decorre do algoritmo, mas você tem um bloco livre na lista e um outro bloco que devia estar na lista como livre, mas não está. Então eles estão em status diferentes. Então em cada ordem você tem um bit invertido. Eu poderia até fazer as contas que esse é o bit correto, mas não é tão interessante. Agora mais uma alocação. Agora uma alocação de 6.374. São 4 páginas. Então, exatamente, ordem 2. E aqui, ele vai alocar essas páginas. Vamos ver que endereço ele recebe. Que endereço ele tinha que receber? A lista de ordem 2 está livre? Vamos ver. Lista de ordem 0, a lista de ordem 1, a lista de ordem 2. Tem um bloco livre. Então é esse bloco que tem que receber. Lembrando, só tem um bloco na lista por enquanto. Nossa, até que agora todo o resto da lista tá igual. Todas as outras listas. Mas essa daqui voltou a ser vazia. Porque só tinha esse bloco na lista. A mesma coisa para os mapas de bits. O de 0 continua zerado. O de 1 continua só com aquele bit invertido. E o de 2 ele vai estar zerado. Porque da primeira vez que eu aloquei um bloco da lista dele, eu inverti o bit. E quando o buddy dele também foi alocado, eu inverto o mesmo bit de novo. Então ele volta a ser zero, indicando que os dois estão alocados. E o resto das listas vai continuar igual. E dá pra ver também que o tamanho das listas vai diminuindo, porque você vai tendo cada vez menos blocos que cabem na memória. Das listas não, né? Das listas também, mas mapas de bits, no caso. Esse mapa de bits do 4, o do 5 vem até da ordem 5, né? Vem até aqui. O da ordem 6 vem até aqui. Da ordem 7 são essas duas palavras. E da ordem 8 é essa palavra aqui. E a ordem 9, como é a ordem máxima que os blocos estão inicializados, não tem. Então, o que nós temos agora?
Nós temos esse bloco alocado. Tínhamos esse bloco aqui, na ordem 2, que agora também está alocado. E esse é o bloco de ordem 2 que está alocado, que está vazio. Lembrando que esses não estão vazios, só por uma questão de tempo. Próxima alocação. Agora, é um pouquinho mais do que o tanto que tinha sido requisitado antes. Mas é o suficiente para eu precisar de um bloco de ordem 3. E assim, essa é uma desvantagem desse algoritmo. Tem muita fragmentação interna. Porque isso aqui precisaria de 5 páginas. Mas eu não tenho blocos de tamanho de 5 páginas. Eles são sempre múltiplos de 2. Então, o menor que eu vou ter para atender essa requisição são 8 páginas. Continuar. O alocador deu esse endereço para ele. Era de ordem 3. A ordem 3 tinha uma pessoa na lista. Ordem 0, ordem 1, ordem 2, ordem 3. É o mesmo endereço? É o mesmo endereço. Vou esperar. Vamos ver como tá o nome. Vazia. Agora a lista de ordem 3 foi esvaziada. E as outras continuaram iguais. Justamente, tinha um bloco de ordem 3 disponível. Eu pedi um bloco de ordem 3. Ganhei o bloco de ordem 3 que estava disponível. Mapa de bits. O de ordem 0 não mudou. Não acessei nenhum bloco de ordem 0. O de ordem 1 também não mudou. O de ordem 2 também não mudou. E o de ordem 3, ele vai ter esse bit novamente invertido. Que ele é um buddy do que já tinha sido alocado. Então, ele vai ser zerado. O mapa de bits está zerado de novo. E o de ordem 4, obviamente, se mantém. Agora, fazer uma outra alocação de ordem 0. De ordem 0, não tem disponível. Então, ele vai pegar o da próxima ordem, o maior da próxima ordem, que é de ordem 1. Então, ele vai dividir esse daqui em dois. Um deles vai ter esse endereço. E o outro vai ter esse endereço somado de 4096, que é o tamanho de uma página. 1000. Então, o que vai mudar vai ser, no lugar desse D, vai ter um. Vamos ver. C. Então, um E, exatamente. Vamos ver como ficaram as listas. A lista de ordem 1 foi esvaziada, que só tinha esse cara, que foi utilizada para alocação de ordem 0. Ele foi dividido em dois. Uma metade dele ficou aqui, tem o mesmo endereço, inclusive. A outra metade foi para alocação. E aí o mapa de bits de ordem 0, agora ele vai ser alterado, porque você tem um buddy alocado e um que não está alocado. Exatamente. Esse 4 aqui indica que um bit foi setado. O 1 também vai mudar, porque agora os dois buddies do 1 estão alocados, então vai ser zerado. Zerado. E os outros vão continuar iguais. Já estava zerado. Também já estava zerado. E esses, a gente continuando. Outra alocação de ordem 0. Essa é mais simples. Ele vai olhar aqui e imediatamente vai ter alguém para utilizar, né? Pode ver que é o mesmo endereço. Pode ver que a lista ficou vazia. Os endereços apontando para a cabeça da lista. E pode ver que o mapa voltou a ficar todo zerado. Porque o bit de buddy invertido de novo. E era o mesmo bit, porque eram os mesmos buddies. Então, zerado. E os outros, podem ver, eles continuam com o mesmo estado. Agora vai ter uma liberação. Finalmente. Quem que vai ser liberado? Quem que tava nesse livro? Não foi esse daqui? Isso. Foi um de ordem 0. Mas, de qualquer forma, se eu tiver em dúvida, como a ordem tem que ser salva em algum lugar, nós decidimos salvá-la no próprio bloco. Vou mostrar. Quando a gente aloca um bloco com uma lock, após calcular o endereço do bloco, decidir qual bloco vai ser alocado, nós abrimos um espaço de uma palavra para armazenar a ordem no próprio bloco. Como vocês podem ver aqui, está sendo armazenada a ordem do bloco alocado. Tanto que o endereço retornado é o endereço que a gente calculou mais a struct do header. Então essa ordem não vai ser sobrescrita. E aí pode ver que no free a gente recupera a ordem. Recupera o endereço do bloco original e recupera a ordem. Então, se eu imprimir a ordem, ela vai estar aqui. Que é, como eu falei, era um de ordem 0. Continua. Vou mostrar que o bloco vai ser realmente liberado. Então, um bloco de ordem 0 vai ser liberado. O buddy dele também estava alocado. A gente tem certeza disso porque o bloco todo estava zerado, então os dois estavam alocados. Então, como eu só vou liberar um, só um vai para a lista. Exatamente o que acontece. Só esse buddy aqui voltou para a lista. O outro buddy dele não voltou, eles não podem ser unidos, eles não vão subir para a ordem superior. Mas você pode ver que o mapa de bits novamente tem aquele bit setado. Os outros continuam iguais. Ok. Liberação. Que é de ordem 0. E vai pegar esse daqui. Acho que a gente já viu isso. Mas ó, novamente, não tá mais aqui.
novamente zerou o mapa de bits. E todos os mapas de bits mantêm o mesmo estado. E agora a gente vai liberar. Vamos ver qual ordem. Deu um step. Era de ordem 3. 0, 1, 2. Ela tava vazia. Então agora ela vai ter o cara liberado. Exatamente o mesmo endereço. E os mapas de bits de ordem 0 a 2 não vão mudar, porque eu liberei um bloco de ordem 3. O buddy dele está alocado, na verdade está dividido entre vários outros blocos de ordens inferiores. Então o bit volta a ficar 1, indicando exatamente o que eu falei. Continua. Agora, um bloco de ordem 1 é requisitado. Não tem ordem 1, não tem ordem 2. Em ordem 3, esse bloco vai ser dividido até a ordem 1. Vamos olhar então como ficaram as listas após isso. Esse bloco de ordem 3, ele vai ser dividido em dois de ordem 2. Um deles vai vir para a lista de livres, como a gente vê, e o outro, que vai ter esse endereço somado 4000 ao endereço original, ele vai para a ordem superior. Ele é de ordem 2. Eu quero um de ordem 1, então ele tem que ser dividido mais uma vez. Ele é dividido, um deles é armazenado, e o outro, que é o endereço, é esse endereço mais 2000, é o que é alocado, que é exatamente o que acontece. Então, o mapa de bits de ordem 0 se mantém. O mapa de bits de ordem 1 tem um bit invertido. De ordem 2 também. Ali, de ordem 3 não tem mais, porque aquele bloco foi consumido, alocado. E de ordem 4 se mantém, como sempre. Bem, eu poderia fazer muitos outros exemplos, mas essa é basicamente a ideia. Ou seja, toda vez que eu peço um bloco de uma certa ordem e não está disponível, eu tenho que dividir um bloco de ordem maior. Quando eu libero um bloco, se eu posso juntar ele a outro bloco da mesma ordem, eu faço isso e passo ele para a ordem superior. E é isso.